A promoção é um reconhecimento, é um direito do policial militar. Por que não teremos em 2025? O presidente Sérgio fala com você agora. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração. A promoção é um incentivo? Mas também é um reconhecimento de um direito, de um serviço prestado, de algo que você plantou e, obrigatoriamente, a lei da natureza, você tem que colher. Mas será que você vai colher em 2025? Presidente Sérgio, o assunto é sério. Seja bem-vindo ao podcast A Cego. Luiz Alberto, que bom estarmos mais uma vez aqui nesse canal, que a cada dia que passa, Luiz Alberto, eu fico mais entusiasmado de ver o quanto está sendo receptivo por parte, especialmente, dos policiais e bombeiros militares. Isso aumenta a nossa responsabilidade de, cada vez mais, trazer os assuntos que mais interessam e, principalmente, fundados em verdade, né, Luiz Alberto? Toda quarta-feira, então, aquilo que mais interessa aos militares em Goiás e no Brasil, o presidente Sérgio fala conosco aqui no podcast A Cego. Você já pode deixar o seu comentário aqui, daqui a pouco o presidente Sérgio vai responder a sua pergunta. Se inscreva no canal também, ative o sininho, dê o seu like, porque a plataforma entende que o assunto é relevante e coloca a gente na prateleira de sempre, da frente. E obrigado, porque a cada semana o nosso canal está crescendo. Obrigado você pela divulgação, pelo compartilhamento aí nas suas redes sociais, com os familiares e com os colegas também, tá? Presidente Sérgio, o senhor gosta de usar essa palavra? É um absurdo, né? Os cortes que eu vejo aí na sua rede social. É um absurdo. Presidente, mas e a promoção 2025, presidente? Luiz Alberto, é assustador quando você fala que não vai ter promoção. E só que nós estamos falando na leitura nua e crua da nossa legislação. O administrador público, ele só age por previsão legal, né? O administrador público, o comandante, o governante, ele não pode agir se não tiver uma previsão legal. No caso das promoções, não é diferente. E aqui na abertura você falava que a promoção é um reconhecimento para os militares, Luiz Alberto. A promoção significa mais, eu falo isso com frequência, significa mais do que aumento salarial. É porque isso está vinculado de forma direta à carreira militar. Tá? Nós tivemos aqui na nossa instituição, especialmente na Polícia Militar, até 2010, eu não posso nem dizer que existia carreira, não existia carreira, era uma catástrofe, né? Então, quando eu ingressei em 97, os militares que estavam concluindo ali a sua carreira, eles estavam indo para a reserva como cabo ou terceiro sargento. Imagina só você trabalhar 30 anos para receber uma promoção. É uma loucura uma coisa dessa. E aí, Luiz Alberto, quando veio e os nossos governadores anteriores, e obviamente mobilizados, motivados, provocados pelas nossas entidades representativas, com participações, é claro, dos nossos ex-comandantes gerais, reestruturaram, organizaram a nossa carreira. Isso é natural, a necessidade de fazer as adequações legais para atender à realidade do momento. E lá em 2006, foi instituído a nossa carreira na Polícia Militar. E aí a gente ouve muito falar, às vezes, de distinção entre praças e oficiais. Os oficiais já tinham a sua carreira. Tinha, até porque senão quem ia comandar? Imagina só você, se eu não tiver carreira de oficial, quem que vai comandar a nossa instituição? É o tenente? Não, precisa ser o último posto. É o coronel que comanda, que é o último posto da nossa instituição. Mas o soldado não virava subtenente, que é o que me aconteceu. Acabei virando subtenente, né? Ingressei na PM
como soldado ali em 97. Luiz Alberto, e em 2010 é que, de fato, a nossa carreira começou a ter uma progressão. Inclusive foi quando eu fui promovido a cabo, em 2010. Tem muitos militares que ainda estão na ativa até hoje, que passaram 20 anos para ter uma promoção. 20 anos depois tiveram uma promoção. Teve um assunto recente... Os filhos já estão crescidos, já está quase casando. Os meninos já casaram, as crianças já se casaram. Teve um assunto recente agora, em que os militares falaram, o governo vai dar uma promoção para quem ficou mais de 10 anos na mesma graduação. Olha o inverso que está acontecendo. Os nossos quadros se estrangularam, congestionou. O que tem de previsão na nossa lei, em cada posto e graduação, fechou, Luiz Alberto. Inclusive, vamos pedir à produção para colocar aqui na tela os nossos quadros, para quem está nos acompanhando entender o que está acontecendo. É importante, atenção, é importante, esses números são importantes. A produção vai colocar na tela para a gente, o presidente Sérgio vai explicar. Deixa aqui a sua pergunta, tira a sua dúvida, inscreva-se no canal se por acaso você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, participe do podcast A Cego, toda quarta-feira às 8 da noite, aqui o que mais interessa aos militares, a gente coloca na tela para você e vai perguntando, tirando dúvidas que o presidente Sérgio responde. Sim, presidente? Luiz Alberto, olha só para você ver aqui, para você entender. No nosso quadro de oficiais de Estado-Maior, que são os oficiais de comando, que é aquele militar que já ingressa na instituição como cadete, né, e é promovido a aspirante, depois a segundo-tenente. Olha só, no topo da pirâmide, nós temos 35 vagas previstas de coronel, o que já é bem menor proporcionalmente do que no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem 19 coronéis para 2.500 homens. A PM, que tem 11 mil homens, tem 35 coronéis. Então, assim, indiscutivelmente, hoje a nossa instituição, ela tem estrutura, tem atribuição, tem função para pelo menos 50 coronéis. Nós estamos com déficit de 1. Tá? Então, eu tenho 35 vagas e tenho 36 coronéis. Para tenente-coronéis, temos 161 tenentes-coronéis para 157 vagas. Estamos com déficit de 4. E aqui, um sinal de alerta é ligado para nós. Esse ano 2024 não teve nenhuma promoção para coronel e não teve nenhuma promoção para tenente-coronel. É muito desestimulador e isso para uma instituição que está alcançando índices extraordinários em segurança pública com um efetivo diminuto. O nosso efetivo está, eu diria que a menos de 50% do que de outros estados que possuem configuração semelhante ao estado de Goiás. E mais um sinal de alerta. Não tivemos acesso ao texto, mas circula nos corredores de que tem uma proposta para ser remetido um projeto de lei que extingue uma cláusula de barreira para que apenas 50% dos coronéis, dos tenentes-coronéis, concorram à promoção de coronel. Até porque existem alguns requisitos. Novos tenentes-coronéis, Luiz Alberto, ele não pode concorrer à promoção para coronel. É o que define as regras atuais. Porém, circula nos corredores de que o governo do estado de Goiás vai remeter para a Assembleia a alteração dessa legislação para extinguir essa cláusula de barreira e permitir que todos os tenentes-coronéis concorram à promoção de coronéis. Qual é o objetivo disso, Luiz Alberto? Isso é o que todo mundo fala. Não há por que nós escondermos isso, que todos os militares discutem isso nos quartéis, para que seja possível promover alguns tenentes-coronéis com alto nível de proximidade com o governo. Caso isso ocorra, nós teremos um desastre institucional.
nós teríamos um desastre institucional. Não seria por meritocracia. Não seria por requisito. Não seria por cumprir. Ou imagina, você é promovido a tenente-coronel hoje e amanhã você é promovido a coronel. Eu me lembrei de uma frase que o querido saudoso Iris Rezende dizia, presidente Sérgio, que ele dizia o seguinte: aqui no partido, se referindo ao MDB, né, tem fila, tem que respeitar a fila. Assim, tem que ter respeito ao que já acontece, à estrutura, às pessoas, à história, né? Esse respeito à história, à estrutura, ela é muito importante, né? Se eu não respeitar, eu quebro. Se eu não respeitar, a estrutura quebra, né? Então, a física, ela não permite essa variável, né? E aí, Luiz Alberto, nós tivemos uma reunião no governo do Estado com o secretário de Segurança Pública, com o secretário-geral de Administração, Adriano Rocha, e nós alertamos desse risco. Secretários, não permita que isso ocorra, porque haverá um colapso em nossa instituição. Os nossos comandantes terão um desestímulo. Tá? E hoje eu tenho falado com muita frequência, os nossos comandantes de unidades hoje, eles são verdadeiros gestores. Você não imagina o fluxo de dados que os nossos comandantes de unidades, comandantes regionais processam, fazem gestão diariamente. Esses índices de segurança são alcançados com gestão criteriosa. Fruto de inteligência. Fruto de inteligência. Eu tenho falado que os nossos comandantes, eles têm condição de sair da instituição e ocupar qualquer atividade na iniciativa privada. Com sucesso. Com sucesso, pelo alto volume de capacitação e de responsabilidade, porque os caras dedicam a vida deles. Tem comandante que nem dorme. O homem o tempo inteiro acompanhando a ocorrência e fazendo gestão de dados para fazer com que os índices sejam achatados. Por isso a polícia está sempre na frente da criminalidade em Goiás, né? Por isso está sempre na frente. Agora imagina você, se eu vier, depois de 1 ano sem promoção, se eu vier e fazer uma promoção sem observância dos princípios básicos de moralidade, publicidade, de ética, será um desastre. Então, nós aproveitamos esse canal aqui para pedir ao nosso governador, não permita, governador, que haja uma distorção dessa pelo bem da nossa instituição Polícia Militar do Estado de Goiás. E dando sequência ali, Luiz Alberto, menos gravoso. Nos outros quadros parece que vai aumentando o número? Não, é aleatório, né? Aqui nós temos para major saldo positivo, QOE, QOE-PM, tá? Olha só, depois em outro quadro você vai ver que a questão se investe, né? Então nós temos saldos positivos para major, para capitão, para primeiro tenente, segundo tenente. Já no quadro de saúde estamos com déficit também para tenente-coronel, de coronel tá 2 coronéis, tranquilo. Para tenente-coronel nós temos o déficit de 1, para major nós temos o saldo positivo e para as demais, pede produção, passa a outra tela, por favor. E nós vamos aqui para o quadro de oficiais especialistas. Esse aqui, Luiz Alberto, é o oficial que é oriundo da carreira de praça. Então, por exemplo, aqui o subtenente, ele concorre a uma seleção interna e ele é promovido a segundo tenente para esse quadro. E aqui, a situação muito gravosa. A nossa lei orgânica federal, ela prevê a existência do tenente-coronel. Porém, aqui no estado de Goiás, o estado não demonstra sentimento para recepcionar essa lei. E isso está causando uma série de instabilidade jurídica no país. Agora, por exemplo, nós tivemos revogado, e aí eu abro aqui um parêntese, também sobre o risco de alterar essa legislação para promoção ao último posto, porque a lei orgânica federal, mesmo não sendo recepcionada no estado de Goiás, ela tem plena eficácia no solo goiano. Então, ela diz que as promoções, tanto de praças quanto de oficiais, deve ser por antiguidade, por merecimento
e ter critérios objetivos. Eu não posso promover, o Estado não pode promover quem quer. É óbvio, é a administração pública, tá? Então, tivemos no estado do Maranhão, por exemplo, a revogação dos atos das promoções de oficiais, por não cumprir a previsão da lei orgânica. E aqui, nós não, no estado de Goiás, não temos demonstração de sentimento para criar o posto de tenente-coronel. Zero, tá zero. Para major, olha para você ver o quão gravoso tá. Deficitário também. Deficitário em 5. Temos apenas 6 capitães. Temos menos 7 primeiro-tenente. E temos menos 9 segundo-tenentes. Aumenta para subtenente. E para subtenente embaixo no quadro de praças, aumenta mais ainda, né? E aí, no quadro de praças, a situação também está muito gravosa. E olha que nesse ano nós comemoramos a maior promoção de praças da história, né? Isso por muita gestão do nosso comando, nosso comandante-geral, subcomandante, chefe de Estado-Maior. Porém, no próximo ano, por mais que passe agora a promoção ao posto imediato, na transferência para a reserva, isso não irá solucionar o nosso problema, porque o déficit é muito grande atual. Então, Luiz Alberto, eu estou devendo 17 vagas de subtenente, e aí eu tenho apenas 38 vagas de primeiro sargento. Sabe quantas vagas nós tivemos promovidos para primeiro sargento esse ano? Mais de 600. Eu só tenho 38 em aberto para 2025. Aí o que vai acontecer, Luiz Alberto? Eu tive mais de 600 segundos sargentos promovidos esse ano. Eu tenho 183 vagas em aberto. Então, o problema é muito grave. Precisamos de sensibilidade das nossas instituições, e no Corpo de Bombeiro não está diferente. Agora, o comandante geral do Corpo de Bombeiro está fazendo muitas gestões, né? E já encaminhou, nós já tivemos também aqui no governo, tratando acerca dessa matéria, e acreditamos que deve ser revisado, deve ser reestruturado a legislação do Corpo de Bombeiros e assegurar as promoções no próximo ano. Agora, no caso da Polícia Militar, que nós apresentamos no governo as nossas propostas de reordenamento dos nossos quadros, e não houve qualquer demonstração de sensibilidade por parte do governo em promover as mudanças necessárias. Essa alteração ou essa adaptação passaria pelo comando ou passaria pelo governo? Passa pelo governo, porque eu tenho que alterar a lei. Essa previsão aqui está na lei, Luiz Alberto. Nós temos uma lei... A lei orgânica? Não, é a lei de efetivo. Assim. A lei de efetivo da Polícia Militar. E lá na lei está aqui, olha, tantas vagas para isso, tantas vagas para aquilo. E aí estrangulou. Houve o congestionamento, as vagas foram ocupadas. E agora? Eu não vou ter mais promoção? Então, por isso é que nós estamos afirmando com muita ênfase. É em razão desse raio-x. Nós não teremos promoções para o próximo ano. Será catastrófico as promoções de oficiais e será muito mais catastrófico as promoções de praças. Então, nós já estamos nos mobilizando, já nos reunimos com o governo, né? Porém, não houve qualquer demonstração de sensibilidade de fazer os ajustes para que as promoções do próximo ano possam acontecer. Muito bem. A SEGO vai continuar, as entidades representativas cobrando, agilizando esse processo ou tentando sensibilizar o governo. Você quer conversar com o presidente Sérgio? Deixa aqui a sua pergunta, deixa aqui a sua participação. Veja se você está inscrito no canal aqui, dá uma olhadinha aí, se inscreva no canal e ajude a gente. Presidente, a produção está me avisando ali que o tempo pediu para mim acelerar o tempo um pouquinho, tá ok. A produção só atualiza o tempo para mim ali, por gentileza. Presidente, pode pergunta rapidinho aqui? Pode rapidinho? Vamos. Tá. A gente falou esses dias sobre a questão do IPASGO e a saúde também, uma repercussão muito positiva. Obrigado você que está compartilhando, se inscrevendo
inscrevendo no canal, deixando a sua pergunta para o presidente Sérgio. Toda quarta-feira, 8 da noite, podcast A Cego aqui. Clube de Tiro de Anápolis aqui, Anápolista aqui. O HPM é gerido por nós, porém o atendimento não é melhor em nada. Será que seria o caminho, presidente? Estou tentando marcar uma consulta no HPM e tem quase uma semana e nem resposta eu tenho. Por que faz o pedido por link e não respondem? O que o senhor acha? Qual o seu ponto de vista? Não dá para fazer um paralelo, né? Nós sabemos aqui que o nosso HPM passou por uma série de problemas ali, né? E o Coronel Ricardo Mendes, que é o atual presidente da Fundação Tiradentes, tem feito gestões, a gente tem acompanhado ali, né? E acreditamos que as coisas irão melhorar. Mas não dá para fazer paralelo de uma coisa com a outra. Primeiro, porque a estrutura do HPM ela é muito diminuta em um paralelo com o IPASGO. O IPASGO possui 600 mil vidas seguradas. Até recentemente eu ouvi que o IPASGO estava com 1 bi de saldo na conta, Luiz Alberto. Então, assim, e outra coisa é a responsabilidade jurídica, né? Um dos principais projetos da Fundação, do nosso comando geral, comandante, subcomandante, quantas vezes o subcomandante me falou, Coronel Hans, nós vamos fazer do HPM uma grande estrutura de saúde. Então é um processo de mudança e acreditamos que vai melhorar muito sim. Muito bom. Sobre a promoção imediata, presidente Sérgio, Nelson Bombeiro de Jesus aqui. Sobre a promoção imediata, até quando vai aprovada e assinada pelo governo? Pergunta o Nelson. Nelson, e várias pessoas me perguntam isso. Vai acontecer? Eu posso esperar? Assim, claro que cada um tem a sua realidade. Mas você que já cumpriu tanto tempo, o governador já sinalizou positivamente, o secretário de Segurança Pública, o próprio comando da nossa instituição, o secretário Adriano sinalizou que está tudo certo, vai acontecer, o processo já está tramitando no governo e nos próximos dias será remetido para a Assembleia. Não jogue o seu direito pela janela. Espera um pouquinho, obviamente que entendo condições, para que você alcance essa promoção que é um direito seu. Ok, tendo novidade, Nelson, o presidente Sérgio comunica para você aqui no podcast A Cego, toda quarta-feira, 8 da noite. Compartilhe aí. Jandiomar, presidente, subtenente Sérgio, sua postura sobre, enquanto presidente da Cego, não fazer o show, o senhor falou do show aqui, né? Uhum. Eu vou além. Eu não voto e faço campanha contra em chapa que tenha outro posto de graduação que não seja o subtenente ou o sargento para presidência. Se tiver, assim, então que mude o nome da Cego. Né? Verdade. É o nome dele? É o Jandiomar. Jandiomar, que bacana. Coincide exatamente com o que nós entendemos. Princípio de moralidade, de ética, de honestidade. Né? Enquanto estivermos presidente da Cego, nós não somos concorrentes a nenhum subtenente ou primeiro sargento nas vagas do Shoa, porque isso foi a nossa decisão em aceitar assumir o sacerdócio de representar e nós faremos isso com toda a observância dos princípios de honestidade e moralidade. Deixe seu comentário, podcast A Cego, presidente Sérgio responde. José Luiz Mendes, outubro se foi, nada de edital, não temos o Shoa. Já entramos novembro, presidente José Luiz Mendes. Não existe, Mendes, não existe previsão de data na lei, tá? Não existe previsão de data na lei. O Coronel Granja, eu acredito que todos os militares o conhecem, até porque é uma vasta experiência no comando da nossa instituição. Comandou várias unidades, vários comandos regionais. O Coronel Granja nos assegurou, haverá o Shoa, né? Só não foi definido o quantitativo de vagas. E quando eu trago aqui que haverá o Shoa, acreditando e confiando na palavra do nosso comandante-geral, que nunca vi fazer uma manifestação contrária à verdade. Né? Nós protocolamos aqui ao nosso comandante-geral uma solicitação de abertura de 80 vagas. Né? Nós acreditamos que o comandante vai apreciar o maior número de vagas possíveis. Tá? Então, para isso, Mendes, nós dependemos de abertura dos quadros, porque a expectativa é que para julho do próximo ano tenha não mais do que 40 vagas em aberto para segundo tenente, né? E isso em não fazendo as adequações dos nossos quadros.
O presidente Sérgio responde a sua pergunta no podcast A Cego, toda quarta-feira, 8 da noite. Se inscreva aí no canal, compartilhe e deixe a sua pergunta que o presidente responde. Sobre a questão da saúde, presidente, e a questão do IPASGO, eu vou colocar duas perguntas aqui para o senhor responder. O Adão Martins de Oliveira: tive que pagar R$500 em um exame de urgência, pois o IPASGO pediu 5 dias. Era urgente, ele teve que pagar por fora. Adriano Bastos: IPASGO tem que ficar com os militares. Seu ponto de vista. Adão, traz os seus documentos que nós vamos cobrar do IPASGO na justiça a restituição desses valores que você pagou com as devidas correções. O IPASGO não faz o que ele quer. Ele tem obrigações a cumprir, inclusive agora, se sujeitando às regras da Agência Nacional de Saúde. Eu te convido, todos os militares que têm demandas ali no IPASGO que não são atendidas, vamos ingressar com as ações judiciais. Sabe por quê? Durante todo o período de mudança aqui do IPASGO, a gente vem, inclusive tivemos com o presidente anterior do IPASGO e fizemos um compromisso de ajudar a passar pelo processo de transição. O compromisso era que até em agosto desse ano todas as adequações teriam sido feitas e que a gente entraria em setembro já com o IPASGO ali gozando de serviços qualificados, e a cada dia que passa, mais reclamações e mais problemas. Traz a sua demanda aqui, Adão, que eu faço questão de representar judicialmente, buscando os seus valores aí de volta, tá? E o IPASGO tem que ficar com os militares? Eu entendo. O nome dele, Luiz Almeida? Esse aqui é o Adriano Bastos. Adriano, eu entendo que o IPASGO tem que ser gerido pelos seus donos. E hoje o IPASGO é gerido pelo governo. É o nosso recurso particular gerido pelo governo. Imagina só aqui que descontexto, né? Que é uma loucura. O recurso do IPASGO é integralmente das contribuições dos segurados, dos servidores, das diversas categorias. E o único que não tem voz ativa, que não tem autonomia no IPASGO, são os servidores, que são os donos do dinheiro. Tem que ficar com os servidores. Podcast A Cego, toda quarta-feira, 8 da noite. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, se inscreva no canal, compartilhe para que a plataforma entenda que a gente está aí, que é relevante o assunto e coloca a gente na frente aí da prateleira. Obrigado pela pergunta, pela participação. Divulgue toda quarta-feira, 8 da noite. Clica aí no compartilhar e compartilhe nas suas redes sociais também aquilo que mais interessa aos militares em Goiás e no Brasil. Toda quarta, 8 da noite, presidente Sérgio. A produção está dizendo que o nosso tempo já está estourado, presidente. E agora, o que a gente faz? Luiz, vamos jogar as matérias para a próxima quarta-feira, né? E torcer para que na próxima quarta-feira a gente traga aqui notícias muito bacanas aqui, né, para todos os nossos policiais e bombeiros militares. Sempre as novidades no podcast A Cego, toda quarta-feira, o presidente Sérgio. Segue o presidente Sérgio nas redes sociais também aí, porque tem uns assuntos, umas novidades que ele vai contando para a gente no meio da semana. Atualização em tempo integral. Okay. Vamos embora, presidente. Vamos embora, Luiz Alberto. A todos vocês, família Cego, policiais militares, bombeiros militares, a nossa continência, carinho e gratidão. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração.